Aqui na disciplina, eu vou trazer para vocês a questão dos fósseis como uma importante evidência da evolução, né? Que, na verdade, os fósseis, eles são um elemento da história evolutiva extremamente importante e eles foram e são, né, amplamente utilizados para se validar diferentes abordagens sobre a questão da evolução dos organismos, tá? Uma coisa importante também que eu preciso frisar com vocês, só é possível a gente, digamos assim, recuperar a história evolutiva, né, do passado, a história real do passado, a partir dos dados fósseis, tá? Os dados genéticos, eles ajudam a contar algumas histórias, mas os fósseis, eles são extremamente importantes para a gente entender, por exemplo, como era a morfologia dos organismos que viveram aqui na Terra, tá? Os dados genéticos, alguns dados genéticos podem até sugerir como era o organismo, porém, somente os fósseis conseguem me dar um panorama real de qual que era o formato, né? Então, qual era efetivamente o fenótipo daqueles organismos. Então, só os fósseis me permitem fazer isso. Então, os fósseis, eles são ferramentas amplamente utilizadas para a gente recuperar histórias evolutivas, né? Então, eles trazem evidências evolutivas de organismos que já existiram, né? Os dados que a gente vai ver outras evidências, né, por exemplo, evidências moleculares, que é essa questão que vários de vocês aqui pontuaram, né, que tiveram dificuldade para entender a questão do cladograma e tudo mais, essas evidências são mais utilizadas para a gente entender populações contemporâneas, organismos contemporâneos, né? É possível se traçar um retrato, por exemplo, tentando entender a datação, ou se houve algum processo de hibridização. Então, os dados de DNA, por exemplo, eles me permitem esse tipo de inferência. Agora, para eu entender a morfologia, os fósseis são a evidência mais contundente, certo? Eu não sei se vocês viram, lá no grupo eu coloquei, agora eu não me lembro se eu coloquei eu coloquei no princípios evolutivos, mas quem está fazendo evolução humana também eu coloquei lá, nos módulos, distribuído nos módulos. Tem algumas palestras que eu assisti a semana passada, porque teve uma semana de evolução organizada pelo PET de Biologia da UNB. E aí eu coloquei os links de algumas palestras que eu acho que são mais interessantes. Então, por exemplo, tem uma que o professor Louis Bernard, ele discute a questão lá uma questão histórica, né? E ele faz uma correlação, adaptação Covid-19, que eu achei brilhante da parte dele. Tem uma palestra da professora Rosana Tidon também, que ela fala da questão do impacto do homem, né, na questão qual é o impacto sobre a evolução humana. E aí tem alguns que eu coloquei na disciplina de princípios evolutivos e outros vídeos que eu coloquei na disciplina de evolução humana, tá? Se vocês puderem assistir, eu recomendo demais. Não é material obrigatório, é material complementar, mas aqueles alunos que gostam de evolução, eu sugiro que vocês deem uma conferida, tá? Nesses elementos. Vocês também podem navegar no meu canal do YouTube, que eu tenho um monte de vídeo de outras aulas que eu dei, algumas coisas assim que vocês podem, dentro da playlist vídeo aulas de evolução, tem bastante coisa lá que vocês podem, quem gosta, né, pode assistir outros temas, certo? Então, falando dos fósseis, né, os fósseis, eles constituem evidências paleontológicas da evolução e eles são o fato científico das extinções. Então, eu consigo afirmar que houve extinção em algum momento, né, da história da Terra, porque existem fósseis, tá? Sem fósseis, seria impossível que a gente dissesse houveram extinções, certo? São 5 as grandes extinções, né, que eu acredito, eu não sei se o professor Tiago já discutiu com isso, mas vocês vão ver isso na paleontologia. Posso, Ana? A super desculpa. O registro fossilífero, ele permite a gente identificar fenótipos de organismos que já não existem mais. E também é a única maneira da gente ter uma ideia real da morfologia dos organismos que já existiram na Terra, certo? As informações de DNA, as informações em populações contemporâneas, se forem informações de anatomia, a gente consegue até propor um determinado cenário, mas de fato, o que a gente tem de informação sobre morfologia de espécies que já viveram na Terra
é obtida a partir dos dados de fósseis, certo? Entendeu, Ana? Era isso que você estava querendo saber? Então, os fósseis, eles são extremamente importantes, eles trazem informações que nenhuma outra ferramenta, né, nenhuma outra evidência permite, né? E, com certeza, foram os fósseis que trouxeram, né, os grandes questionamentos a respeito da existência, né, da morfologia das criaturas, ou da criação ou não das criaturas. Falando nisso, eu vi que no fórum vocês estão discutindo, está bem legal a discussão. Quando a gente tiver a nossa próxima atividade presencial, eu vou fazer um apanhado geral das questões, e eu achei interessante que muitos de vocês seguiram para essa discussão da questão do fixismo, né? E os fósseis, eles são justamente um elemento que ajuda a quebrar o status quo do fixismo. Porque, por exemplo, os fósseis sugerem existências de organismos que não tem assim, nenhuma referência atual, né? Então, por exemplo, no período pré-cambriano, que tem a explosão, né, do Cambriano, tem uma série de morfologias que elas foram extintas depois, que justamente tem uma explosão de morfologias diferenciadas naquele período e depois isso não é mais encontrado, e as formas atuais não tem mais aquelas morfologias, né? Inclusive tem grandes grupos, né, de organismos, grandes ramos, filos, ordens, né, que foram extintos nesse período, e são caracterizados justamente por essas morfologias que são bastante diferenciadas, né? E aí, claro, à medida que esses fósseis foram sendo encontrados, isso começou a ser utilizado como um questionamento. Por que existe esse tipo de marca de organismos que não existe qualquer referencial hoje, né? Além do mais, claro, né, fósseis de organismos que são marinhos encontrados no meio de um deserto, por exemplo. Isso também cria-se uma questão, né? Como é que é possível, por exemplo, encontrar fósseis de várias conchas, né, que é a evidência de que aqueles organismos viveram aqui naquele lugar em algum momento, sendo que hoje é deserto. Então, significa que, além da questão dos ambientes poderem mudar, né, porque aí a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, né, mas para a perspectiva geológica, as ideias de que os ambientes mudam, né, ela já estava bem mais avançada do que os organismos mudam. Mas ao se encontrar evidências, né, de organismos que existiram naqueles lugares que não existem mais na Terra hoje, isso cria-se um ponto de, digamos assim, de ruptura com as ideias fixistas, né? Então, os fósseis, eles têm uma importância enorme na história da evolução, certo? Obviamente que os fósseis, além de tudo isso que eu disse, né, a gente pode utilizar os fósseis para se prever certas histórias evolutivas, né? E uma dessas histórias evolutivas, ela pode ser contada pela lei da sucessão. A lei da sucessão, basicamente, ela prevê que é possível, dentro de uma determinada área geográfica, que um determinado organismo que já existiu, né, ele vai passando por mudanças até chegar no estado atual, né? E aí tem dois exemplos que eu apresento aqui nesse slide, um do Gliptodonte, que é um tatu ancestral, né? Então vejam que é bem grande, na verdade o Gliptodonte, ele é uma espécie de tatu bastante grande, não existe nenhum tatu que chega perto, né, das dimensões desse organismo que já foi extinto. Ele existiu aqui na região da América do Sul entre 5 milhões a 10 mil anos. Eu não me lembro se em Peirópolis tem uma réplica de Gliptodonte, tá? Me parece que tem. Eu não tô muito certo, porque eu sei que tem uma réplica em Monte Alto. Se algum de vocês já foi até o museu, né, de paleontologia que tem em Monte Alto, existe uma réplica de Gliptodonte. Mas eu acho que tem uma no Museu de Peirópolis, tá? Mas eu não estou muito certo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão dele. É muito comum se encontrar em escavações, né, registros fossilíferos desse organismo, dizendo que isso indica que era um grupo, né, de espécies bastante comum, nesse período que ela existiu, e vejo que a extinção é relativamente recente, né? 10 mil anos, pessoal, a data de extinção significa que o homem já tinha chegado na América, certo? Então vejam que foi uma espécie que ela teve uma longevidade bastante grande, né? Inclusive, ela pode entrar dentro do grupo de espécies que foi extinta justamente com a chegada dos humanos, certo?
E aí, se vocês analisarem a morfologia, é muito similar, né? Um gliptodonte com um tatu atual, né? O mesmo acontece na Austrália. Na verdade, na Austrália são vários marsupiais que apresentam isso, né? Na verdade, a Austrália, ela não apresenta nenhum mamífero eutéreo nativo. Todos os mamíferos eutérios que existem lá, eles foram introduzidos posteriormente. Então, a Austrália, ela constitui digamos assim, uma região geográfica na qual houve, né, evolução do grupo de marsupiais, porém essa região geográfica ela ficou afastada das demais regiões geográficas do planeta. Então, basicamente o que aconteceu ali foi a evolução dos marsupiais. Então, existe lá uma fauna bastante biodiversa de marsupiais. Para esse grupo, né, de organismos, é o lugar que apresenta maior diversidade, e existem, né, várias evidências de lei de sucessão lá, e uma acontece com esse marsupial atual, né? E o provável grupo ancestral. Quando eu falo provável grupo ancestral, não quer dizer que essa espécie deu origem, mas provavelmente dentro daquele grupo, né, de espécies, pode ser que um dos ancestrais tenha saído dali, certo? Essa espécie, ela viveu entre 2 milhões e 100 mil anos, né, que é o Diptodon, e vejam como eles são similares, né? O marsupial extinto e o marsupial atual, indicando que, na verdade, essa extinção dele pode estar mais relacionada a uma pseudoevolução, ou seja, eventos de especiação que levaram a uma forma atual do que uma extinção de fato. Só lembrando que há 100 mil anos, até o momento, não há evidências de que o homem tinha chegado na Oceania. Tá? A chegada à Oceania, a datação mais ou menos da chegada do homem na Oceania é mais ou menos 30, 40 mil anos, né? O homem chegou na Oceania um pouquinho antes da América. Na América, a datação é de mais ou menos 10 mil anos, 20 mil anos. Na América do Sul, essa datação é um pouco menor, porém, o fóssil humano mais antigo da Terra, da América conhecida, ele foi encontrado aqui no Brasil, em Lagoa Santa, né, pelo grupo de pesquisa do professor Walter Neves, que foi um dos fósseis que foi destruído com um incêndio lá do Museu Nacional, tá, do Rio de Janeiro. Esse fóssil tem uma datação de mais ou menos 13 mil anos, e ele é o fóssil mais antigo. Só que existem outras evidências que indicam que o homem chegou na América há 20 mil anos. Só que se o homem já estava aqui há mais ou menos 13, 14 mil anos, quer dizer que ele deve ter chegado um pouco antes, tá? Então, provavelmente o homem chegou antes de 20 mil anos, a despeito, né, das outras evidências. E o mesmo pode ter acontecido na Oceania, mas é pouco provável que ele tenha chegado na Oceania 100 mil anos. Então, os humanos, né, eles não conviveram com os Diptodon, ao contrário do que aconteceu com os Gliptodontes, tá? Então, vejam, eu estou contando essa historinha para vocês, eu só consigo contar essa historinha porque tem os fósseis, certo? Então, os fósseis, eles me permitem realmente reconstruir uma narrativa da história evolutiva de organismos que já foram extintos. Uma outra questão, né, que o registro fóssil possibilita é a identificação de formas de transição, que essa é uma grande questão na biologia evolutiva. Inclusive, é justamente a questão das formas de transição que é utilizada por muitos grupos religiosos para dizer que a evolução ela não é verdadeira. Tá? O Darwin, quando ele propõe que as espécies evoluem, a gente já viu isso nas aulas passadas, ele traz a perspectiva de que o processo foi gradual, né? Então ele tem uma perspectiva gradualista da evolução. E aí, quando a gente vai para o registro fossilífero, para alguns organismos a gente não consegue encontrar esse registro de forma clara. Porém, à medida que houve um avanço significativo nos estudos paleontológicos, é possível a gente identificar uma série de formas de transição, indicando que essa questão da evolução gradual, ela é um fato bastante comum na história da evolução dos organismos. Porém, a gente não pode descartar a perspectiva do equilíbrio pontuado, que também eu apresentei rapidamente para vocês, mas acho que foi na aula de evolução humana, né? Não foi na aula de estudos evolutivos, não. Que a gente vai discutir aqui na disciplina, que aí, nessa perspectiva, é possível que determinadas morfologias se mantenham, né, inalteradas por um longo período de tempo,
Então, aí, esse período que essa morfologia é mantida, é possível obter o registro fossilífero, e as formas de transição, a duração delas é menor. Se a duração, do ponto de vista evolutivo, é menor, então a chance que essas formas deixem registro fóssil é menor também. Então, às vezes, a gente não encontra a forma de transição porque o tempo, né, que tem essa evolução da transição é muito curto, com poucos indivíduos, né, compartilhando essa forma, e aí a probabilidade de fossilização é menor, né? De qualquer maneira, aqui tem dois exemplos que são muito clássicos, né? Um é da evolução dos cavalos. Então, o registro fossilífero de cavalos é bastante rico, então é possível de identificar, né, desde os cavalos ancestrais, que eles eram do tamanho de cães, até os cavalos atuais, as etapas, né, intermediárias. Então, veja aqui que à medida que vai havendo a evolução dos cavalos, há uma tendência ao aumento no tamanho corpóreo, redução no número de dedos, aumento no tamanho dos molares. Então, essa história, né, passo a passo, com transições bem claras, isso é muito bem documentado para os cavalos, graças ao registro fossilífero. E a mesma coisa acontece com as aves, né? Hoje se sabe que os dinossauros eles tinham penas, provavelmente eles eram endotérmicos, e que existiam formas, né, que eram capazes até de se deslocar por meio do voo. Não que necessariamente o voo fosse a atividade principal, né? Então é possível, né, a gente, a partir do registro fossilífero, acompanhar essa transição de dinossauros-aves, né? Inclusive existem, né, alguns paleontólogos que eles propõem que se tire o grupo de dinossauros distintos, né, e a classe aves, ela ganha status, né, na verdade, a ordem dinossáurea ganha status de classe dinossáurea, e a classe aves fosse extinta, essa terminologia fosse extinta, e aí fosse um grupo evolutivo só, né, que seria a classe dinossauro. Porque atualmente os dinossauros eles são alocados, né, do ponto de vista taxonômico, junto com os répteis, e aí a partir de uma linhagem ancestral dos dinossauros houve a evolução das aves. A ideia é que esse grupo todo seja considerado uma classe, né, que evoluiu à parte. Na verdade, o grupo dos dinossauros, o grupo dos répteis, precisaria talvez de uma revisão taxonômica, porque existem uma série de particularidades, né? Mesmo quando a gente pensa nos quelônidos, por exemplo, com as tartarugas, a questão da morfologia é bem diferenciada quando a gente compara, por exemplo, com uma cobra ou um lagarto, né? E mesmo as análises de DNA mostram que esses grupos também eles são relativamente distintos, né? Então talvez valesse a pena uma revisão nesse sentido. Não é algo tão fácil. Jéssica, professor, e como as formas de transição eram utilizadas pelos religiosos para a defesa de suas teorias, por causa desses espaços deixados por algumas espécies? Pois é, Jéssica. As formas de transição existiam, os fósseis também. Sabe qual era o argumento? Que essas formas eram formas defeituosas. Entendeu? Que era como se fosse, assim, erros da criação. Da mesma forma que quando a gente vai fazer um determinado artesanato, a gente pode errar, existia essa ideia de que esses erros de criação, eles eram descartados. E aí os fósseis eram uma marca desses erros, né, da criação. Então isso era uma coisa bem o argumento era utilizado era esse, né, de que era um tipo um descarte ou era uma forma defeituosa. E aí nós não podemos esquecer que esse tipo de abordagem ela tem uma origem no platonismo, né? Porque o Platão tem essa ideia, né? Que o mundo das ideias é o mundo perfeito e o mundo real é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, né? E a arte, que é uma cópia do mundo real, é um segundo estágio de imperfeição. Então essa questão é como se você tivesse assim o mundo da criação é um mundo perfeito, só que ao transitar, né, desse mundo da criação para o mundo real, poderia haver a produção, né, dessas cópias mal feitas que elas poderiam ser descartadas. Então, o fixismo ele explica, né, essas formas de transição dessa forma. Veja que de novo é preciso a existência de uma entidade divina, né, digamos assim, se articulando no jogo da vida. Aí a Laura, os traços ancestrais e os traços contemporâneos podem se encontrar em registros fósseis ao mesmo tempo, ou isso não é obrigatoriamente necessário para se descobrir a ancestralidade dos animais.
Laura, para a gente poder, por exemplo, considerar um fóssil, por exemplo, quando a gente pensa na linhagem dos hominídeos, né, que é a nossa linhagem evolutiva, para que a gente possa efetivamente considerar o Australopithecus um hominídeo, é importante que alguns caracteres sejam compartilhados, né? Então é importante a existência de algumas sinapomorfias, certo? Então, para a gente considerar da mesma linhagem evolutiva, isso é necessário. Quando encontrado um organismo que não existe referencial, né, sinapomorfias, que a gente consiga relacionar com as espécies atuais, normalmente é proposto um novo grupo taxonômico para ele, né, uma nova ordem, um novo gênero, ou uma nova família, tá, dependendo do nível de análise. De qualquer forma, para a gente poder considerar um determinado organismo fóssil como parte de algum dos grupos taxonômicos que existem atualmente, é importante utilizar algum tipo de informação que exista nos organismos contemporâneos, que a gente vai falar aqui das sinapomorfias, que são essas características derivadas que são compartilhadas por grupos taxonômicos. E aí, claro, quando você tem organismos que destoam disso, aí você pensa ou em evolução paralela, ou realmente clados, né, novos, que é o que acontece, por exemplo, com os parantropos, né? Os parantropos dentro da linhagem evolutiva humana, existia um grupo lá de hominídeos que eles eram parecidos com os australopitecos, porém eles tinham, né, algumas características muito diferenciais, e uma delas era a presença de uma crista que indicava inserção muscular. E esses grupos, né, eles eram chamados de australopitecos. Aí, com o avanço, né, do registro fossilífico, novos fósseis foram sendo encontrados, e aí se descobriu, na verdade, que era um grupo novo, um gênero novo, no caso, né, que seria o gênero Paranthropus, certo? Então, para a gente considerar as linhagens evolutivas, é importante que os registros fossilíferos apresentem algum traço que a gente consiga encontrar nos contemporâneos, certo? Mas isso não inviabiliza os fósseis, a não existência desse traço não inviabiliza os fósseis como uma evidência de evolução, certo? Respondi a tua pergunta, Laura? Sim. E, Jéssica, exatamente isso. Essa ideia do indivíduo ideal é uma ideia platônica que as religiões cristãs elas utilizaram isso, né? Porque o mundo das ideias ele tem a ver com essa questão do mundo divino, né? E aí, claro, né, nada que é feito no mundo real se aproxima do divino. Então, são cópias mal feitas, né? Então, é bem essa questão do mundo ideal, e aí, esses fósseis que indicam formas de transição, ou eles são considerados cópias muito mal feitas, né, dessa forma ideal. Essa questão dos humanos que nascem com rabo, nós temos uma programação genética, né, que tem a ver com a nossa origem animal, que ela determina uma série de, digamos assim, morfologias, que aí elas não vão se concretizar durante o desenvolvimento. Por quê? Porque os genes existem, mas eles estão ou inativados, né, em virtude de mutação e tudo mais. Então você tem lá um segmento gênico que era funcional, mas aí na linhagem evolutiva humana deixou de ser funcional, ou um pseudogene, aproveitando para falar sobre isso. Mas existem outros genes que eles estão ativos, porém eles, na verdade, eles estão íntegros, né? Só que eles são silenciados. E um desses grupos gênicos, né, é o que está relacionado ao desenvolvimento de cauda. Então, o que acontece com todos nós, na maior parte das vezes? Esses genes estão lá, só que durante o desenvolvimento eles são silenciados. Portanto, eles não culminam na cauda. Só que em algumas pessoas, isso não se sabe muito bem por que acontece, esses genes, ao invés de ser silenciados, eles são expressos. E aí a formação de cauda. Tá? A mesma coisa está relacionada, por exemplo, por que algumas pessoas nascem com vários mamilos, né? Eu não sei se vocês assistiam Friends, ou se assistem Friends, que é uma série dos anos 90, e um personagem, ele tem um terceiro mamilo, que é justamente a mesma questão. Os mamíferos, eles têm uma programação genética para que tenha vários mamilos, né? Sempre em números pares. Só que acontece com humanos. Há uma inativação e a gente só tem um par de mamilos, mas eventualmente aquele gene base
ele pode ser ativado e aí ele, a partir daquela população celular, né, tem esse gene ativado, é possível o surgimento de um mamilo extra, ou mais de um mamilo, né? A mesma coisa, a gente tem fendas branquiais, em determinado momento de desenvolvimento, mas essas fendas, elas se fecham. Em algumas pessoas isso pode continuar aberto, porque não tem esse processo do silenciamento gênico para que essa característica continue se desenvolvendo, certo? Entendeu essa questão, Ana? Então conta como traços ancestrais. Sim, sim. Só que é como se fossem vestígios, mas ao invés de ser vestígios morfológicos, são vestígios de DNA, que tem essa questão também, né? A gente fala em órgão vestigial, mas também tem DNA fóssil, digamos assim. É como se fosse um DNA fóssil, que tem lá a informação, mas ele deixou de... a função foi extinta, mas o gene existe ainda. Certo? Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Oi, pode falar, Laura. Qual que é a diferença entre traço ancestral e traço contemporâneo? Traço ancestral ou caractere ancestral é alguma marca morfológica que existe em organismos, que existe na linhagem evolutiva há muito tempo. Então, por exemplo, notocorda. Notocorda é um traço ancestral que ele existe desde a origem dos cefalocordados, né, que é o grupo, digamos assim, o grupo ancestral dos vertebrados, e aí todos os vertebrados têm notocorda, certo? Mas veja, esse traço ele já existia no grupo ancestral, que é o grupo dos cefalocordados. O que é um traço contemporâneo? O traço contemporâneo é ou sinapomorfia, porque você pode chamar de traço ancestral uma plesiomorfia ou simplesiomorfia, que é o termo mais usado, tá? Então, a plesiomorfia ou simplesiomorfia, que é o traço ancestral, então é essa característica morfológica que existia, pode ser genética também, mas vamos pensar na questão morfológica, que existe num grupo ancestral e que os grupos derivados, né, eles vão apresentar essa característica. Exemplo, notocorda. Um traço contemporâneo ou uma sinapomorfia é uma característica morfológica que ela apresenta mudada, que ela apresenta uma nova conformação nos organismos atuais e que os organismos ancestrais eles apresentavam um outro estado de caractere. Exemplo, pelos. Pelos é uma modificação na estrutura de queratina dos mamíferos, só que a estrutura base eram escamas. Se a gente analisar do ponto de vista bioquímico, um pelo, uma escama e uma pena são compostos pela mesma composição bioquímica. Porém, a organização dessas moléculas produzem ou uma escama, ou um pelo, ou uma pena. Como o pelo e a pena são traços contemporâneos que evoluíram a partir desse estado ancestral, escama, a gente chama isso de... Eu vou usar o teu termo, traço contemporâneo, mas o mais correto é falar sinapomorfia. Certo? Certo. Ficou claro? Sim. E é bom que vocês vão treinando o ouvidinho de vocês para esses termos, tá? Sinapomorfia, plesiomorfia. E aí, se a gente pensar, por exemplo, o pelo só mamífero tem, então é uma característica contemporânea que só os mamíferos têm, então a gente pode chamar isso de autopomorfia. O mesmo vale para as penas nas aves. Certo? Então vamos se acostumando com esses termos aí. Autopomorfia, plesiomorfia, sinapomorfia. Professor, Oi, pode falar. tem diferença em característica e caráter? Caráter? Não, você pode usar a mesma terminologia. O problema é o inglês. Sabe, Jéssica? Você pode usar característica, você pode usar traço, você pode usar caractere. Não tem problema, você pode usar qualquer uma dessas terminologias. Certo. Certo? Professor. Aí você vai achar todos, tá? Você vai achar todos. Você vai achar autor que usa caractere, vai achar autor que usa característica, você vai achar autor que usa caráter, porque caractere é esse encontro consonantal, né? CT não existe no português,
que é do português arcaico, né, eles falavam dictado, caractere, isso não existe mais, né, foi abolido da ortografia, e aí então você vai ter gente que vai usar caractere, caráter, traço, e é tudo a mesma Mas coisa. aí a interpretação continua. Continua a mesma coisa, que algum tipo de marca, pode ser uma marca genética, pode ser uma marca morfológica, mas geralmente é utilizado para a questão da morfologia, que ela evidencia algum tipo de característica compartilhada ou não para um determinado grupo de organismos. Certo. Então é muito comum. O que eu já vi, mas isso também não é uma coisa muito fixa, não. Quando se trata de caracteres quantitativos, é muito comum os cientistas utilizarem o termo traços, certo? Certo. Porque como a mudança ela é contínua, então você pode imaginar entendeu? Um estado de caractere aqui até aqui, então você tem todas as variações possíveis, né? E quando se trata de uma característica discreta, aí é mais comum usar caractere. Então, grupo sanguíneo, é muito mais comum eu ouvir o termo caractere do que traço. Mas se a gente pensar a altura, que é um dado quantitativo, pode ser utilizado o termo traço. Ou alguma variação morfológica que é quantitativa. Certo? Mas isso é muito, na verdade, não tem uma regra, tá, Jéssica? Mas tem uma tendência, digamos assim. Certo, obrigado. Não é de nada. Laura, o que você ia perguntar? Pode-se dizer que o pelo é um traço ancestral das aves, por exemplo, ou dos Não, dinossauros, não sei. não vou te falar por quê. O grupo de répteis que deu origem às aves não é o mesmo grupo de répteis que deu origem aos mamíferos, Certo. certo? Então não tem essa relação pelo e pena. São caminhos, são, digamos assim, sabe os cladogramas? É você pensar em caminhos evolutivos que são diferentes. Que a base aqui, no caso, seria escama, certo? Sim, a base comum. A base como seria escama. E aí, escama, mas aí quando a gente pensa, que eu estou pensando no caractere, né? Não estou pensando nos organismos. Claro que a escama, que é a base da evolução do pelo, é uma escama de um grupo de répteis que não é o mesmo grupo de répteis que deu origem às aves. Só que Ah, aquela escama dos répteis tem a mesma origem comum para todos os répteis, entendeu? meu Deus do céu. Que é bem. É que quando a gente olha só para o caractere, a gente tem que considerar que o caractere ele existe em organismos, né? E tem que ver o que acontece em cada organismo. Como pode ocorrer, por exemplo, a perda de pelos, né? Então a gente Tá. diz, ó, pelos é de mamífero, mas alguns mamíferos não apresentam pelos. Por Então, exemplo, os cetáceos, né? certo. Então a gente tem que analisar, assim, caso a caso. Isso, a gente tem que analisar a história evolutiva, Uhum. certo? Então é uma coisa que isso que é o complicado da biologia evolutiva, né? Para você entender um determinado processo, não adianta colocar um nome, floema, por exemplo, e eu resolvo todos os problemas. Eu preciso entender a narrativa, né? E essa narrativa é o que a gente chama de história evolutiva. O bacana da biologia tá aí. Exato, por isso que eu fui para a evolução, que é o que eu mais gostava. Né? Bom, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Beleza. Aí, pessoal, eu queria. Essa árvore aqui, na verdade, eu queria só que vocês. Aqui trata-se de um grupo, né, de felinos. Então, veja aqui que é uma filogenia dos felinos. E se vocês analisarem aqui a distribuição deles, e é uma forma, né, da gente levantar evidência evolutiva, é que se a gente acompanhar os clados, a gente vai perceber que existe uma certa relação clado-região biogeográfica. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui esse clado que tem esses felinos aqui, que são do gênero Panthera, tá vendo que todos eles estão relacionados à Ásia? Então, eles ocupam o mesmo clado e uma mesma região geográfica. Então, essa é uma outra evidência de evolução. Se organismos que apresentam similaridades, sejam genéticas ou morfológicas, eles coexistem numa mesma região geográfica, isso é um indício de que eles evoluíram a partir de ancestrais comuns naquela região geográfica, certo? Então, essa é uma outra forma da gente analisar a evidência de evolução, né? Aqui eu coloquei, isso aqui são grupos externos, né, que estão
em preto, aí aqui não tem a localização, mas eles são de origem africana, tá? Esses grupos aqui primitivos. Mas eles não são grupos de felinos, tá? Eles são grupos de mamíferos mais ancestrais e que eles, né, são os grupos de mamíferos mais próximos do grupo de felinos, indicando que provavelmente há um ancestral comum de mais ou menos 25 milhões de anos que levou à diversificação de todos os felinos. Presta atenção nessa data, tá? 25 milhões de anos. Só para vocês entenderem, a diversificação dos primatas, que é o nosso grupo, ocorreu há mais ou menos 60 milhões de anos. Então, a diversificação de felinos, ela é um pouquinho mais recente que a nossa. A mesma coisa acontece com dos canídeos, tá? Eu poderia ter trabalhado aqui, ao invés de trazer uma árvore de felino, eu poderia ter trazido uma árvore de canídeos, né? Eu gosto tanto de cachorro quanto de gato, mas no momento eu estou mais gatófilo, e aí eu achei mais interessante trazer os gatinhos aqui pra gente, tá? Obviamente, o gato doméstico, a provável origem evolutiva é na Eurásia, né? Mas quando a gente fala provável origem evolutiva, para gatos é uma coisa muito complexa. Por quê? Existem, né, várias espécies de felídeos silvestres que conseguem cruzar com o gato doméstico e produzir descendente fértil. O que isso indica? Que, na verdade, o que a gente chama de gato doméstico hoje, ele é fruto de vários eventos de especiação e fluxo gênico posterior. Então, a gente não consegue achar uma única origem, igual para cães a gente consegue mais ou menos localizar, né, a origem dos canídeos, que aí, no caso da origem, né, do cão, é uma origem que é provavelmente africana. Na verdade, é no Oriente Médio, tá? Não é bem na África, mas é ali digamos assim, entre a África e a Ásia, né? Oriente Médio e África. E dos gatos, principalmente na região norte da Eurásia. Então, você tem pontos de origem em vários lugares da Europa e em vários lugares da Ásia, né? E aí tem pelo menos 4 espécies de gatos selvagens que não são capazes de cruzar entre si e produzir descendente fértil, mas que cruzam com gato doméstico e produz descendente fértil, certo? Por isso que ele ocupa aqui uma posição um tanto confusa, né? O Felis catus, a origem é relacionada à Eurásia, mas assim, claro que tem Felis catus no mundo inteiro, né? Inclusive eu tenho um aqui na minha casa. Mas a origem biológica é na Eurásia, e aí ele tem se vocês verem aqui, tá vendo que o tamanho do ramo aqui é muito pequenininho? Quanto menor esse ramo, significa que mais parecidos são os organismos que ocupam. Então, se a gente analisar aqui o grupo, né, do gênero Felis, tá vendo que a proximidade, né, entre os organismos é muito maior, por exemplo, quando a gente compara aqui o grupo das onças, né, por exemplo. Tá vendo que os ramos aqui são maiores do que quando a gente analisa aqui? Então, indicando que tem uma maior similaridade. E aí, só para vocês terem uma ideia, o grupo que deu origem aos gatos domésticos, ele diversificou mais ou menos 6,2 milhões de anos. Só que a origem dos gatos domésticos, ela é bem mais recente, tá? Ela data de mais ou menos 40, 50 mil anos, certo? Então, o que a gente chama de gato doméstico hoje é uma espécie que é bastante recente, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Entenderam como as filogenias elas podem ser utilizadas como uma evidência de evolução? Peraí que eu vi que tem um comentário aqui. Os gatos evoluíram justamente no mesmo período com os cachorros. Ana, essa é uma questão muito complicada de responder. A domesticação, de fato, não foi simultânea, mas o tempo de evolução, aparentemente, os cães evoluíram. A história evolutiva deles é um pouquinho mais longa do que a dos gatos, tá? Ao contrário dos gatos, os cães aparentemente não tem uma evidência de que existiram vários grupos de cães, né, que evoluíram para cães domésticos, e em virtude, né, desse processo, né, principalmente da associação com o humano, era possível, né, o fluxo gênico, e aí então não tinha especiação, mas aparentemente a evolução deles foi um pouquinho anterior. Por um bom tempo se achava que os cães tinham evoluído de lobos, mas já faz algum tempo, já faz aí uns 10 anos mais ou menos que
sabe-se que não foi assim, que na verdade lobos e cães compartilham ancestral comum, porque é possível, né, que algumas espécies de lobo capazes de cruzar com cães e produzir descendente fértil. Tá? Por isso que tinha essa ideia de que os cães tinham evoluído de lobos, né, num período muito recente. Mas a domesticação dos cães é mais antiga, né? A domesticação dos gatos é mais recente e ela é uma domesticação incompleta. Né? Aí o que você viu? Professor, então Pode falar. o cachorro não sabe de onde ele evoluiu? É um ancestral comum com os lobos. Então, assim, ponto de interrogação mesmo, não se sabe qual que seria o estoque. Para os gatos domésticos, tem pelo menos 4 espécies de gatos selvagens que poderiam ter contribuído com essa história. Para os cães não se sabe. Provavelmente foi um ancestral que deve ter sido extinto. Certo? Aí, a Laura, estava vendo Animal Planet hoje, minha mãe me perguntou o porquê o leão não conseguiu se estabelecer aqui na América do Sul. E eu não soube responder. Isso está relacionado com os locais que os mesmos se deslocaram ao longo do tempo e com o processo de formação da Terra? Laura, os leões, eles evoluíram depois que houve a deriva continental. Então, o que aconteceu com os leões? O estoque ancestral evoluiu na África. E aí, claro que você tem leões na Ásia também, né? Mas aí tem a ver com a questão de posterior migração. Não houve estoque, uma espécie ancestral, digamos assim, aqui nas Américas, que levasse à evolução dos leões. Na verdade, a espécie que teve aqui deu origem às onças, né? Ao grupo de onças em geral, né? Onça pintada, onça parda. Então, basicamente, esses grandes felinos que tem aqui, o estoque tem uma relação com esses grupos do gênero Pantera. Vejam que eles são do mesmo gênero, tá? Leão, a onça, são todos do mesmo gênero, ou seja, tem um ancestral evolutivo próximo. Porém, como houve essa deriva continental, aquela, digamos assim, aquela mega população, né, que existia no continente, dentro da Pangeia, então ela foi separada por um evento de vicariância. Quando você tem um processo no qual os espaços, há uma, digamos assim, uma separação de espaços geográficos, a gente chama isso de vicariância. Então, houve uma vicariância que levou à separação da América da África. E aí, aquele grupo, né, de grandes felinos que existiam, eles evoluíram na África para os leões e evoluíram aqui na América para esse grupo de onças, né, que tem mais de uma espécie, na verdade. Certo? Então, por isso que não tem leão aqui, porque, na verdade, apesar do ancestral comum ser o mesmo, né, para leões e para as onças, esse grupo ancestral ele foi separado durante o evento de deriva continental. E aí, claro, né, como as espécies evoluíram independentemente, o resultado evolutivo aqui na América foram as onças. O resultado evolutivo na África foram os leões, certo? E aí, claro, tem a ver com qual era o pool gênico, né, em cada um desses grupos populacionais ancestrais. E aí, quais foram as pressões seletivas que esses grupos sofreram ao longo da história? Terceiro, quais foram as mutações que surgiram ao longo da história desses organismos, que também levaram a essa diversificação. Certo? Responde essa pergunta, Laura. Sim, sim. Alguém abriu o microfone, queria fazer uma pergunta, eu não vi, porque foi rapidinho, apareceu e sumiu aqui para mim. Ou foi só um errinho? Não, beleza, então vamos continuar. Aí eu separei a questão dos gatos, né, só para vocês terem uma ideia, como eles são todos, vejam como eles são do ponto de vista morfológico extremamente parecidos, né. Claro que à medida que a gente vai chegando nos grupos mais bases aqui da filogenia, há uma morfologia um pouco mais diferenciada, né, que é o que acontece, por exemplo, com o Felis caus, né, ou Felis chaus, que ele está bem na base da filogenia. Quando a gente analisa esses grupos aqui de espécies de gatos, né, o gato doméstico e os diferentes gatos selvagens, a gente poderia, olhando um gato desses, achar que é um gato doméstico um pouquinho maior, um pouquinho mais musculoso do que os gatos que a gente encontra em casa. Certo? E aí esse aqui é o meu, tá, gente? Olha como que ele é bonito, ó, tá vendo? É parecido com os outros. Então aqui eu só queria dar ênfase nesse grupinho aqui dos gatos.
Certo? Olha que lindo. Esse aqui é muito bonitinho, né? Bom, e aí outros elementos são usados, né, como evidência de evolução. Um elemento que é muito utilizado é a homologia. A homologia consiste em similaridades anatômicas, né, entre diferentes organismos. Então, por exemplo, no grupo dos mamíferos, quando eu analiso, por exemplo, o braço de um homem, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, eu consigo encontrar homologia entre os ossos que formam esses membros, né? Apesar das funções biológicas serem diferentes, a origem embrionária, né, do úmero é a mesma para todos esses organismos. Obviamente que em cada um desses organismos, esses ossos eles podem adquirir status morfológicos diferentes ou estados de caractere diferentes. Então, por exemplo, quando eu analiso os ossos, né, que formam o membro superior de um humano, vejam que há uma tendência dos ossos serem alongados, com exceção dos ossos do carpo. Ao analisar a nadadeira de uma baleia, vejam que há uma tendência dos ossos serem achatados, certo? E se eu comparar com a asa de um morcego, vejam que os ossos são mais alongados ainda, inclusive as falanges, que apesar de serem ossos longos, eles são curtos, né? Aqui nos morcegos, esses ossos são alongados. Essa existência, né, de um conjunto de caracteres, né, morfológicos que se desenvolvem, né, a partir da mesma região embrionária em diferentes organismos, mas que, dependendo do organismo, podem ter estados de caractere diferentes e, com isso, funções adaptativas diferentes, isso é uma evidência de evolução. Quer dizer que tem uma origem que tem a ver com a origem desse grupo, no caso aí do grupo dos mamíferos, mas em virtude dos ambientes que esses organismos foram ocupando ao longo da história evolutiva deles, houve pressão seletiva que mantinha ou ossos mais longos, ou ossos mais curtos, ou ossos mais achatados, e assim por diante, certo? Então, as homologias, elas são uma importante evidência de evolução, né? Assim como a embriologia comparada, né? Quando a gente analisa embriões de diferentes organismos, então vejam, aqui na parte inferior dessa figura à esquerda, estão estados embrionários mais iniciais. E aí, à medida que a gente avança, há a diferenciação, né, até da origem ao organismo adulto. Se vocês analisarem aqui, vejam que o primeiro estágio embrionário aqui é muito similar para os diferentes grupos de mamíferos. A mesma coisa acontece com o segundo estágio embrionário. O terceiro, algumas modificações vão acontecendo. E assim sucessivamente. Se a gente analisar, né, o ponto onde ocorre a mudança e ver se isso reflete na filogenia, a gente vai perceber que organismos, né, que a morfologia embrionária ela se torna diferenciada mais inicialmente do que outros, tendem a ocupar posições mais basais nas filogenias. Então, por exemplo, o tubarão, que é um peixe, se a gente analisar aqui, a diferenciação morfológica acontece mais ou menos a partir desse estágio. Ele está numa posição mais ancestral. Se eu comparar homem e macaco, praticamente não tem diferença nos estágios embrionários, e eles estão mais próximos aqui, certo? E é justamente por causa disso que o Haeckel, né, no século XIX, ele propôs a lei, né, a lei de Haeckel, que é a ontogenia, que é a história do desenvolvimento, recapitula a filogenia, que é a história evolutiva. Quando vocês chegarem no último período, e vocês vão fazer uma outra disciplina comigo, a gente vai discutir os limitantes, né, dessa proposição do Haeckel na aula de Evo-Devo, certo? Mas, de qualquer forma, essa similaridade entre embriões, ela pode ser utilizada como uma evidência de evolução, porém, ela precisa ser condicionada a uma série de fatores, porque, por exemplo, não necessariamente a gente vai ter essa sequência na ordem bonitinha. Então, por exemplo, a questão da cauda, né? A cauda poderia ser uma característica que a gente consegue detectar no embrião, mas o fato, por exemplo, dela desaparecer mais previamente em determinados embriões do que, por exemplo, no embrião de anfibianuro, a cauda desaparece, né? E isso a gente percebe no registro, mas nem por isso um anfíbio ele é mais próximo de um humano, que não tem cauda,
um anfibianuro é mais próximo de um humano do que, por exemplo, de uma salamandra, que tem cauda. Entende? Se eu analisar só os embriões, só essa questão, e eu não fizer essas considerações, eu posso, por exemplo, colocar anfíbio anuro próximo de humano e distante de salamandra. E aí eles fazem, e anfibianuro e salamandra fazem parte do mesmo grupo. Se eu analisar só essa questão da morfologia nos embriões. Certo? Galego, Oi? explica de novo a ontogenia. Ontogenia é o termo que é utilizado para a gente analisar as etapas do desenvolvimento. Então, os estudos ontogenéticos, eles se preocupam com a mudança no corpo do organismo ao longo da história da vida dele. A filogenia, ela se preocupa com as mudanças que ocorrem numa linhagem evolutiva ao longo da história dessa espécie. Então, por exemplo, quando eu faço uma análise filogenética, eu me preocupo em analisar quais são os organismos atuais que compartilham sinapomorfias ou simplesiomorfias entre si, e aí eu consigo estabelecer uma relação de parentesco. Quando eu faço uma análise ontogenética, peraí que eu vou ver, viu, Gustavo? Quando eu faço uma análise ontogenética, eu me preocupo a partir do momento que há a fecundação. Quais são as mudanças que ocorrem naquele organismo até que ele chegue na fase adulta, certo? Então, a ontogenia ela se preocupa com essa abordagem, né? Quais são as mudanças que um organismo tem ao longo da vida? A evolução se preocupa quais são as mudanças que uma linhagem evolutiva tem ao longo da vida para dar origem a uma determinada espécie atualmente, certo? Seria como o exemplo dos 3 mamilos. Exatamente, que aí é uma questão ontogenética, apesar de você ter uma informação filogenética. O fato de ter um mamífero a mais foi uma, digamos assim, uma mudança de planos na ontogenia. Só que só foi possível acontecer porque tem uma programação que tem a ver com a história evolutiva dos mamíferos, que aí no caso é filogenética. Perfeito. Ficou claro a questão lá que você tinha perguntado da ontogenia? Ficou sim. Beleza, desculpa, a gente virou um negócio. É a questão da atividade remota, tem esses contratempos, né? Gustavo, você perguntou do. O rato nasce sem cauda ou rabo? Na verdade, ele nasce com o rabo pequenininho. Deixa eu ver se na figura. Ó, na verdade, tem a cauda aqui, tá vendo? Se você consegue ver aqui, é bem pequenininho, ó. Existe sim a cauda, ó, tá vendo? Já tem até uma estrutura aqui primitiva da cauda, aí ela tá aqui e ela tá aqui. Que talvez, acho que na projeção aí de vocês, não apareça, não tá aparecendo direito, mas tem sim, tá? Laura, posso dizer que a onça pintada é um gato, analisando suas respectivas histórias evolutivas? Não, porque o gato, ele faz parte daquela... Aí eu vou voltar até na figura anterior. O gato, o que a gente chama de gato, na verdade, são os felinos que ocupam este grupo aqui, ó. Certo? Que são do gênero Felis. Os outros felinos, eles fazem parte de outros gêneros, né? Então, não. A gente não pode dizer que a onça pintada é um gato, porque ela não faz parte do grupo que é o grupo do gênero Felis, tá? É um outro grupo. Apesar de ser um grupo próximo, a gente não poderia falar isso pensando na história evolutiva, tá? Exatamente pela história evolutiva a gente não pode dizer isso. Agora eu fiquei altamente decepcionada comigo mesma. Ah, Porque mas são felinos. eu sempre falei que a onça pintada fosse gato. Sempre chamei a onça pintada de gato. Ah, mas no cotidiano você pode dizer isso, né? Mas assim, do ponto de vista de história evolutiva, não, porque aí você tem ramos separados, né? Você tem o ramo Então, aqui dos gatos e o ramo o, das. Pode o falar, Laura. gato, o gato é outra ramificação. É outra ramificação, é outro grupo evolutivo. Inclusive, o ancestral comum deles está aqui, ó, tá vendo? O grupo das onças está aqui e o grupo dos gatos está aqui. O ancestral comum ele fica aqui, ó. Então você tem dois grupos bem distintos, na verdade, das onças e dos gatos, Uhum, certo? tá, entendi. Bom, pessoal, aí aqui, beleza.
Aí uma questão que vocês têm que tomar cuidado para não confundir é a questão da analogia, homoplasia ou convergência adaptativa. O que pode acontecer? A homologia está relacionada a estruturas que elas existem nos embriões, certo? Então são estruturas, quando eu penso no úmero, o úmero ele tem a mesma origem embrionária nos diferentes grupos de mamíferos. Só que eventualmente eu posso encontrar estruturas que a morfologia é bastante parecida, porém a origem embrionária não. E aí um exemplo clássico disso é o exemplo das asas, né? Então, quando eu analiso, por exemplo, uma asa de uma ave, a asa de um morcego, a asa de um pterodáctilo, a asa de um inseto, apesar dessas 4 asas terem características em comum, né, por isso que eu chamo elas de asas, na hora que eu vou fazer a análise, como elas surgem no corpo, né? Então, quando eu faço uma análise ontogenética, em qual momento do desenvolvimento embrionário que as asas surgem, você tem uma origem das asas de morcego que está relacionada com as mãos do morcego, então basicamente a asa é uma mão. Quando você pensa nas aves, né, as asas são braços, vou colocar entre aspas, porque na verdade são asas, né, mas digamos assim, a homologia com o humano seria braço. E no caso dos insetos, você não consegue nem fazer esse tipo de parâmetro, porque as asas, elas constituem uma estrutura que ela surge à parte, é um segmento à parte, né? Não tem nada a ver com os membros, é um anexo igual às antenas. Então, você tem uma origem lá de segmento, que vai dar origem à antena, e se aquele segmento estiver numa outra parte do corpo, vai dar origem à asa. Então, basicamente, é uma outra história. Mas, em virtude de pressões seletivas, é possível que esses diferentes estados de caractere, que são similares do ponto de vista morfológico, mas diferentes do ponto de vista de origem embriológica, eles podem evoluir, né? As asas são apenas um exemplo, né? Mas existem uma série de outros exemplos de estruturas, né? Quando a gente pensa na questão da diversidade genética, e aí, o que vai acontecer com muita frequência? Então, você tem uma série, por exemplo, de enzimas que podem desempenhar a mesma função, mas que têm origem, né, evolutiva diferente. E desempenham a função, por exemplo, digerir amido. Você tem uma série de enzimas que digerem amido. Só que não necessariamente todas as enzimas que digerem amido nos diferentes organismos têm a mesma origem embriológica. Portanto, a mesma origem evolutiva. Em virtude de seleção natural, é possível, por exemplo, que amilases sejam selecionadas em diferentes grupos de organismos. Certo? Pessoal, entender essa questão da analogia e da homologia é muito importante que vocês consigam diferenciar uma da outra. Ficou clara a diferença da analogia e da homologia? Vocês acham que eu preciso explicar de novo com outras palavras? Professor, Oi, Laura, pode falar. explica de novo, por favor. Certo. Então vamos pensar. Pode falar, Ana. Análogo é similar, porém diferente, e homólogo, mesma origem. É uma forma bem que você consegue sintetizar. Mas só para comparar, toda vez que uma determinada estrutura ela vem de uma mesma, digamos assim, tem uma mesma origem embrionária, que a gente está pensando em caractere morfológico, né? Tem uma mesma origem embrionária, a gente chama isso de homologia, certo? Quando a estrutura ela é similar entre organismos, né? Mas a origem embriológica não é a mesma, e sim essa morfologia similar é fruto de evolução por seleção natural, a gente chama isso de analogia. Entendi. Certo? Uhum. Basicamente, assim, tem a mesma origem embrionária, ou tem a mesma origem genética, a gente pode chamar isso de homologia. Para os genes, a gente não chama, a gente usa o termo homólogo, genes homólogos, sim. Então, a gente pode usar o termo até para genes, tá? Os genes que são análogos, ou seja, os genes que têm origem, né, evolutiva diferente, mas que o produto gênico tem a mesma função, eles são chamados de homoplásicos, tá? São homoplasias. A gente não usa o termo analogia, tá? Para gene, a gente usa o termo homoplasia. Certo?
Certo. Bom, e Professor, aí, pode falar. o que seria uma convergência adaptativa? A convergência adaptativa é a mesma coisa da analogia, é quando você tem como resultado, né, digamos assim, uma mesma solução adaptativa para organismos que não têm nem parentesco, certo? Então, por exemplo, a questão da asa mesmo é um exemplo de convergência adaptativa, porque qual que é o problema ambiental? É ocupar o nicho aéreo. Qual é a solução? Asas. Só que as asas de morcego, elas têm uma origem diferente das asas de inseto. Só que elas são utilizadas para resolver o mesmo problema, ocupar o nicho aéreo. Tá? Então a gente chama de convergência adaptativa. É como se você tem lá coisas que estão caminhando separadamente, mas a hora que a gente olha hoje elas parecem iguais, né? Que é o caso das asas. Se eu analisar uma asa de morcego, tem a ver lá com a questão da formação embrionária, que vai dar origem aos membros superiores. Se eu olhar isso aqui para os insetos, eu vou ver lá que tem a ver com a questão dos segmentos, ativação de genes homeóticos. Só que na hora que eu olho atualmente, eu vejo o que? Asa, que é parecido. Então é como se a morfologia convergisse para o mesmo ponto, apesar da origem ser diferente. Entendi. Certo? Uhum. Bom, e aí agora a gente vai para a parte final dessa aula, que é a questão das homologias moleculares, né? Que basicamente são as similaridades ou em processos bioquímicos, né? Ou entre sequências de aminoácido ou nucleotídeo, né? Dependendo da molécula de informação que a gente está utilizando. Se a molécula de informação for proteína e aminoácido, se for DNA ou RNA, nucleotídeo. Certo? E aí, a questão que assombrou vocês, e ela foi a questão mais errada até agora, tá? Então, não foram só vocês duas que a Sofia e a Ana que comentaram dessa questão, mas na verdade ela foi uma questão polêmica para vários, que vários dos alunos erraram nas tentativas, né? Professor, Então, oi, pode falar, Laura. volta no outro slide rapidinho, no anterior, por favor. Opa. Sim. Ai. Não, era só para eu copiar o termo que estava em destaque mesmo. Pode ir. Certo. Certo. Pode seguir. Aqui, eu escolhi essas imagens aqui, pessoal, porque aqui, por exemplo, tem a maquinaria do ciclo respiratório, né? Da cadeia do ciclo de Krebs. Só para vocês entenderem que isso é bastante conservado nos organismos, e como é conservado, significa que tem uma mesma origem para os diferentes organismos, né? Aí eu coloquei ali essa figurinha só por isso. Bom, e aí o que aconteceu, né, nessa questão. Então, digamos assim, uma ferramenta muito comum utilizada para análises evolutivas é a similaridade entre sequências de nucleotídeos, principalmente entre sequências de DNA. E aí aqui tem um exemplo, né, que tem vários gêneros, né, de primatas, e aí eu vou, nessa figura aqui, eu vou chamar atenção para esses três, né, o Trachypithecus, o macaca e o papio. Só para vocês entenderem, né, e aí o Eulemur, né, que é o gênero mais diferenciado aqui, que é o mais distante, que é o grupo mais basal. O papio é babuíno. O gênero macaca, um exemplo é macaco japonês. Do gênero Trachypithecus é o langur, né? E aí, quando a gente compara esse segmento de DNA aqui, veja que é um segmento relativamente pequeno. E aí, se a gente analisar, por exemplo, aqui, nessa posição, na terceira posição aqui, tá vendo que o Trachypithecus tem uma mutação e o papio tem essa mesma mutação? Que, na verdade, se a gente olhar o Eulemur, nessa posição também tem um C. Se eu fizer a comparação, né, coluna por coluna aqui, então compara aqui, na primeira posição tem um C, GGG. Então são os três iguais, mas o Eulemur é diferente. Esse aqui tem um C e aqui tem GGG. Então os três aqui são iguais, mas o Eulemur é diferente. E assim por diante, eu consigo contar quantas mutações cada um, né, desses gêneros compartilham. Cada um desses gêneros tem de diferenciado. Então, quando eu comparo, por exemplo, o babuíno com o macaco japonês, existe apenas uma única mutação que diferencia esses dois grupos, né, do babuíno e do macaco japonês. Quando eu comparo o babuíno com o langur, são 3 mutações. Quando eu comparo o macaco japonês com o langur, são 5 mutações.
E aí, quando eu comparo, né, o grupo, esse grupo formado, nesse clado formado pelo babuíno, macaco japonês e langur, e o lêmure, há mais do que 16 mutações. Então, de cara, eu já sei que a espécie mais diferenciada, ou seja, aquela que tem mais diferenças, ou seja, que está mais distante, porque quanto maior o número de mutações, mais distante é um organismo do outro. Seria o lêmure. Então, o lêmure ele ocuparia uma posição mais basal numa filogenia. Aí, quando eu comparo esses três que são muito parecidos, o grupo que é menos, os gêneros, né, que são menos diferenciados, é o babuíno com o macaco japonês. Então, babuíno e macaco japonês vão ficar mais próximos, certo? E aí, o que vai acontecer? O langur, ele é o mais diferenciado desses aqui. Apesar dele ser mais ou menos parecido com o babuíno, ele é muito diferente do macaco japonês. Então, ele ocuparia uma terceira posição. Então, numa filogenia eu teria lêmur, o langur e o macaco japonês junto com o babuíno, nos clados. Certo? E aí, não tem filogenia aqui. Aí eu queria ver com vocês se ficou mais claro como que a gente faz essa análise e qual foi o problema que vocês encontraram na questão que tem essa... Que aí, no caso, na questão vocês têm que fazer filogenia, né? Aqui só tem a informação. Professor, Pode eu falar. tive problemas com relação à contagem de mutações nesse. Certo. Só que lá eu acho que eu fiz a contagem para você, porque a gente conta assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar Me ensina aí como é que Tracpiteco, conta que eu tô meio esquecida. Eu já porque fiz assim, isso ó. no ensino médio e tô meio esquecida. Então, por exemplo, a gente tem que pegar aqui, no caso, por par, né? Porque a gente tem que pensar aqui segundo que a gente espera que as espécies elas evoluam dicotomicamente, ou seja, a partir de uma espécie ancestral, você tem duas, certo? Então eu vou comparar aqui, por exemplo, Trachypithecus com macaco. E aí eu vim aqui vendo aqui as diferenças. Então, por exemplo, a primeira par de base é igual para os dois, tá vendo? O segundo Sim. também. Aí o terceiro, uma mutação. Na hora que eu chego no quarto, igual. Na hora que eu chego no quinto, uma mutação. Certo? Aí esse trecho aqui é todo igual até chegar aqui. Terceira mutação. Aí aqui vai andando, quarta mutação. Certo? Aí aqui vai andando, quinta mutação. E aí o resto aqui é tudo igual. Certo? Ah, tá. Então, eu tenho que comparar de 2 em 2 Dois em espécies dois, exato. na hora. Tá. Isso. E aí, no caso, aqui no Lemur, né, obviamente que esse valor de mais 16 mutações eu teria que fazer uma média, né? Porque eu teria que ver quantas mutações ele tem diferente do babuíno, quantos do macaco japonês, quantos do langur. E aí vai ter, né, um número bem maior do que esse aqui, e aí na média vai dar mais ou menos 16 mutações, certo? Que é só para, no caso do Lemur, ele é como se fosse um grupo controle da filogenia, né? Então por isso que ele fica mais externamente. Gustavo, o que você se perdeu? Qual foi o ponto que você não entendeu? Que aí fica mais fácil para eu tentar te explicar. Qual que é a questão que você não entendeu ali como faz para comparar, como calcula o número de mutações, por que que o Lemur ele é grupo mais externo, por que que o macaco é mais próximo do babuíno? Qual que é a questão? O que que você não entendeu dessa explicação? Bom, a gente calcula isso pensando, a gente tem que pensar par a par, certo? Primeira coisa, pensar par a par. E pensar qual primeiro é o mais diferente de todos. Então, olhando aqui, o mais diferente de todos é o Lemur. Então, ele é o grupo mais externo. E a gente usa essa terminologia na filogenia mesmo, o grupo mais externo. E aí eu tenho 3 espécies aqui. Obviamente que quanto menor for o número de mutações, quando eu comparo, né, uma espécie com a outra, mais próxima ela é. Então, na hora que eu faço a comparação aqui entre babuíno e macaco japonês, existe apenas uma única mutação, né? Apesar de, quando eu comparo babuíno com langur, existirem 3 mutações, que é menos do que 5, como esses dois aqui, eles são muito parecidos,
Então eu já sei que eles ocupam um clado mais próximo. E aí o que vai acontecer? Como o lêmur é o mais distante, e esses dois aqui constituem um grupo mais próximo, o langur vai ficar no meio. Mesmo ele tendo, né, menos mutações, quando eu comparo, por exemplo, o langur com o babuíno, são só 3 mutações. Com o macaca são 5. Mas se eu considerar o langur, desculpa, o macaco japonês e o babuíno como pertencente ao mesmo grupo, eu tenho que analisar esse grupamento aqui em relação ao langur. Certo? Ficou mais claro agora, Gustavo? Porque a gente, na verdade, a gente vai comparando sempre aos pares. Só que aí, na hora que eu encontro um parzinho que é muito parecido, eu já coloco ele dentro do mesmo grupo. E aí eu considero aquele grupo como se fosse uma unidade evolutiva. E aí, por isso que sai o langur aqui como terceiro. Galego, o meu Oi. erro foi, na hora que eu vi o Lemur e que ele era tão diferente, eu coloquei ele lá bem afastado. Aí eu fui naquela alternativa que ele estava bem afastado e os outros 3 estavam mais próximos. Eu também fui na mesma É a alternativa. mesma coisa. Mas ó, vocês usaram uma lógica legal. É que aí, para a filogenia, que tem uma questão de organização de filogenia, né? Os grupos mais externos, eles são representados mais próximos da raiz da filogenia. Por isso que o lêmur fica naquele outro ponto. Entendeu? Porque ele está mais perto da raiz. Mas a lógica de vocês não está ruim. É que vocês tinham que ter localizado a raiz da filogenia. Que aí vocês vão ver que o lêmur está lá mais próximo. Certo? Mas de qualquer forma, vocês fizeram a coisa certa, que é colocar o lêmur fora da jogada aí, porque realmente o lêmur, ele faz parte, ele não é nem do grupo, ele é um grupo de primatas que ele não entra nem na classificação Novo Mundo, Velho Mundo, ele é o grupo dos prosímios, né, de tão diferente que ele é dos restos. Certo? Isso, Gustavo. O langur, né, se a gente pensa a relação dele com a macaca, a relação dele com o babuíno, tem mais mutação do que a relação macaca e babuíno. Então, por isso que você tem o lêmur como grupo mais externo, o langur fica no grupo intermediário e macaca e babuíno ficam no mesmo clado, um grupo mais próximo. Certo? Obviamente, pessoal, que isso aqui é só um exercício, tá? Quando a gente faz análise filogenética envolvendo sequências gênicas, a gente não trabalha com um segmento tão pequenininho assim. A gente trabalha com segmentos muito maiores. Só para vocês terem uma ideia, no meu pós-doutorado, eu trabalhei com 2 sequências gênicas, né? Uma tinha 720 pares de base e a outra tinha 630. Então, são 1.000 e tantos pares de base, né? Obviamente que a gente não faz isso do jeito que eu fiz aqui com vocês na mão, né? A gente usa um software e o software faz esse pareamento e depois a gente só faz a correção na mão, né? Beleza, Gustavo. Se tiver dúvida, tranquilo, viu? Mas ainda bem que mas é bem essa questão mesmo. É para entender que o maior número de mutações significa que as mutações elas acontecem ao acaso. A gente vai ver na segunda parte da aula, né? E quer dizer, quanto mais tempo o organismo estiver distante, maior a probabilidade dele ter mais mutações. Então, por isso que quanto mais mutações, quando eu comparo um organismo com o outro, mais distante ele é. O langur, o lêmur possuem alguma relação genética? É baixa, viu, Laura? O langur, ele é um macaco do Velho Mundo. Portanto, ele é mais similar ao orangotango, ao babuíno e ao macaco japonês do que ao lêmur, que é um grupo bem primitivo, tá? De primatas. Na verdade, ele está na base dos primatas, tá? Ele está muito mais próximo do grupo lá dos prosímios ancestrais do que do grupo dos macacos do Velho Mundo, né? Que é esse grupo que tem babuíno, macaca. Certo, Laura? Entendi. Perfeito. E aí, pessoal, acho que esse é o último slide disso. Aí, a questão dos pseudogenes, né? Que foi uma pergunta também que me fizeram. Uma outra evidência da evolução são esses genes que existem. Existem alguns genes, eu vou colocar entre aspas aqui no genoma, que eles não têm função nenhuma, mas que eles têm, digamos assim, similaridade muito grande com sequências, por exemplo, de vírus, indicando que esses genes, um dia eles pertenceram a vírus, aí durante o processo de infecção, esses genes foram inativados por mecanismos, né, de defesa da própria célula, só que eles ficaram como, digamos assim, registros fossilizados dessa contaminação, dessa infecção que ocorreu algum dia, né?
Os pseudogenes, eles são muito importantes para a gente analisar a história evolutiva. Por quê? Então, imagina, por exemplo, que eu estou analisando um determinado pseudogene que indica que aquele organismo teve infecção viral, a linhagem evolutiva dele teve. Vamos pensar em chimpanzé. Digamos que tanto o homem quanto o chimpanzé apresentam o mesmo pseudogene. O que significa isso? Que provavelmente esse DNA viral, que está, fossilizado no genoma tanto do chimpanzé quanto do humano, ele infectou o ancestral comum para chimpanzé e humano. Por isso que tanto chimpanzé quanto humano tem esse pseudogene. Então a gente utiliza pseudogenes tentando comparar assim. Eu estou olhando dois organismos diferentes e eles têm o mesmo pseudogene. O que significa isso? Que esse pseudogene ele foi inserido no ancestral. E aí quando eu comparo, a variação genética do pseudogene, do chimpanzé com o do humano, ela tem lá, sei lá, 10 mutações. E cada mutação no pseudogene equivale a 1000 anos. Vai 1 milhão. Deixa eu mudar para ficar mais correto do ponto de vista da história evolutiva de chimpanzé e humano. Então, digamos que eu comparo o pseudogene de humano e chimpanzé. E aí, eles apresentam 6 mutações de diferença, e aí eu sei que, para humano e chimpanzé, cada mutação corresponde a 1 milhão de anos. Então, eu posso propor, a partir da variação dos pseudogenes, que chimpanzé e humano evoluíram a partir de ancestral comum há 6 milhões de anos, certo? E aí, a cada 1 milhão de anos, surgiu mais ou menos uma mutação, certo? Então, a ideia de saber os anos? Você estima a partir de dado fossilífero, viu, Ana? Você usa outros genes, e aí você compara o número de mutações, aí a partir da datação fossilífera, então você tem um fóssil lá que você acha que pode ser um ancestral está na base de um provável ancestral comum. Então, por exemplo, eu posso utilizar lá um fóssil anterior ao humano e chimpanzé, que eu sei que o grupo ancestral surgiu por ali. Então, eu sei que daquele fóssil para a atualidade tem lá 10 milhões de anos, digamos assim. E aí eu uso vários genes para verificar por quantas mutações podem ter surgido, considerando que esses dois organismos se dividiram mais ou menos 10 milhões de anos. E aí eu posso datar. Então, por exemplo, eu posso propor que a inserção desse pseudogene ocorreu há 6 milhões de anos. E aí a datação de fóssil me indica, peraí, homem-chimpanzé se separaram há 7 milhões de anos. Quer dizer que esse vírus era um vírus que infectava tanto o chimpanzé quanto o humano, e ele infectou no período de 6 milhões de anos. E aí depois disso isso não teria como, ser concreto, seria só uma teoria não, mesmo. é só estimativo. Tanto é que quando vocês tiverem aula com o Thiago de paleontologia, se vocês falarem de relógio molecular, ele vai olhar para vocês com uma cara não muito boa, porque o problema do relógio molecular é que a datação é muito estimativa. Então pode ser que alguns genes evoluem em taxas mais rápidas, pode ser que eles evoluem em taxas mais lentas. E aí você vai ter um problema, porque a datação vai estar errada. Porque se ele evolui de forma mais rápida, você vai superdatar. Se ele evolui de forma mais lenta, você vai subdatar, Então, por isso que dado de relógio molecular, que é baseado, que esse tipo de coisa que eu fiz aqui agora, ele tem que ser considerado de forma bastante, uma estimativa. Datação mesmo que a gente aceita é a datação de fóssil. Essa datação é inquestionável. As próximas evoluções, considerando a época que a gente vive, tecnológica e tudo, vai ter como datar, certinho? Eu vi uma palestra semana passada que o professor ele falou exatamente sobre isso. Datar a partir de dado molecular é impossível, porque você teria que conhecer a taxa de mutação de todos os genes. E as taxas de mutação elas podem variar. Mesmo que você tenha lá uma estimativa para um gene, em um determinado contexto ambiental, a taxa pode ser aumentada ou diminuída. Então, por exemplo, se aquela espécie passou por processos de hibridação, há uma tendência da taxa de mutação aumentar, porque a hibridização produz estresse genômico e isso aumenta a taxa de mutação. E não tem como você prever isso. Entendeu? Então, mesmo que haja um avanço, o que pode haver é uma melhoria na estimativa, mas essa certeza aí só com dado fóssil mesmo, de datação. Entendi. Porque você não tem como controlar esses processos biológicos, Pelo menos não até o momento, Espero que não consiga.
Pessoal, mais alguma dúvida? Belezinha, então. Vamos fazer um intervalo? Podemos retomar às 9, pessoal? Que aí dá tempo de ir no banheiro, beber uma aguinha, jogar uma água no rosto. E eu vou tentar ir para outra sala, porque dá muita diferença na luz, tá vendo? Ó, aqui nessa aqui. Beleza, então. Não precisa sair da sala não, tá, gente? Então a gente retorna às 21.